Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. E eu quero falar agora que é sobre como a questão dos filhos afetam o casamento. Provérbios 10, versículo 1 diz assim: Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Olha só que coisa. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. No versículo 5 diz assim: o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Todos nós, né, que se casam, todos os que casam e têm filhos, estão sujeitos a ver os filhos darem certo e a ver os filhos darem errado, independente da criação que os filhos tenham recebido. Tem filhos que receberam dos pais uma ótima educação, mas que quando cresceram, ficaram adultos, ficaram jovens, foram amadurecendo, foram para o caminho errado, apesar da boa educação que receberam de seus pais. Mas ainda assim, na fase adulta, foram para o caminho errado, foram por um caminho de erro, foram por um caminho que não era para ter ido. E temos também casos de pessoas que não receberam uma boa educação, de filhos que não foram bem educados, que não tiveram pais presentes, que não tiveram ali pais, que foram perfeitos educadores, mas que se tornaram pessoas decentes, que se tornaram adultos conscientes, que se tornaram jovens, trabalhadores, estudiosos, apesar de não terem tido uma boa educação por parte dos pais. Talvez porque os pais não se fizeram presentes na vida desses filhos, talvez porque a mãe não se fez presente, ou porque o pai não se fez presente. Então a educação que ele recebeu na sua infância foi péssima, mas isso não impediu que fosse um adulto consciente. Isso não o impediu de ser um adulto bem sucedido, trabalhador, pai de família, mulher de família. Mas o que acontece muitas das vezes é que quando acontece dos filhos darem errado na fase adulta, acontece um problema na vida conjugal, que é o quê? O pai culpando a mãe pelo fato do filho não ter dado certo, ou a mãe culpando o pai pelo fato dos filhos não terem dado certo. E ali fica um jogando a culpa no outro. Se meus filhos não são uma bênção, a culpa é sua, porque você não educou direito. O marido falando para a esposa: eu falava para fazer assim, você mandava fazer de outro jeito. Eu ensinava uma coisa, você ensinava outra. Ou então é a esposa falando para o marido: eu ensinava para limite, eu dizia que tinha que ser desse jeito, mas você discordava, você atrapalhava tudo, você fazia as vontades dele, fazia as vontades dela. E agora cresceu aí, como é que tá? A culpa é sua. E aí, o casamento desse casal começa a sofrer desgastes, porque fica um culpando o outro, por causa do comportamento dos filhos, por exemplo, na adolescência, ou por causa do comportamento dos filhos na vida adulta. Fica a mãe culpando o pai, fica o pai culpando a mãe, fica o marido culpando a esposa culpando o marido. Isso não vai ajudar o seu casamento. Isso não vai ajudar a tua vida conjugal. Isso, na verdade, só vai atrapalhar. Isso vai ser um empecilho para a felicidade conjugal. E, na verdade, tem sido um empecilho para a felicidade conjugal de muitos casais que não entendem que, independente da educação que os filhos recebem, eles serão livres para escolher os próprios caminhos. Então não é conveniente ficar procurando culpados caso o filho ou a filha vá por um caminho errado. Não é conveniente ficar procurando a culpa, de quem é a culpa, se o teu filho hoje está, infelizmente, fazendo algo que não é aceitável. Ou se a tua filha hoje não tem um comportamento adequado. Não é legal você ficar culpando o teu marido, ou você ficar culpando a tua esposa por causa disso. Isso é um dos ensinamentos que nós tiramos aqui de Provérbios, capítulo 10. Porque a gente leu aqui no início: o filho sábio alegra seu pai,
mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho sábio, né, ele alegra o pai e a mãe, para ser mais completo aqui, mas o filho insensato é a tristeza do pai e da mãe. Mas o que não pode é ficarem se culpando. O marido culpando a esposa ficar culpando o marido, por causa dos desvios, né, de conduta do filho ou da filha. Ah, pastor, meus filhos deram certo, meus filhos são sábios, meus filhos são prudentes, meus filhos são bem-sucedidos. Olha, mas graças a mim, porque tem esse lado também, né? Tem o cônjuge que puxa só pro seu lado. Se o filho deu certo, né? Se aquele negócio, se dá errado, a culpa é sua. Os filhos são seus. Olha o que seus filhos estão fazendo. Olha aí, seus filhos. Bota a culpa no cônjuge. Mas se os filhos dão certo, traz para si. Olha só, meus filhos são uma bênção, graças a mim. Porque se fosse depender desse aí, ó, se fosse depender dessa aí, ó, seria todo mundo a pá virada. Quer dizer, quando não é de um lado, é do outro. E não é bom isso. Os filhos, eles têm vida própria. Vai chegar uma hora, você já foi filho. Talvez nem ligue pro seu pai, talvez nem ligue pra sua mãe. Talvez nem peça conselho dele ou dela pra alguma coisa. Você hoje segue a sua vida. A mesma coisa vão fazer os seus filhos. Um dia, os pais ficam para trás e os filhos seguem com a vida deles. Mas sabe quem fica? Quem continua? Você e seu marido. Você e sua esposa. Os filhos vão embora viver a vida deles. E quem sobra? Sobra você e o seu cônjuge. Vale a pena ficar aí procurando o culpado? Ficar aí puxando só para si alguma coisa em relação aos seus filhos? Vale a pena ficar culpando o teu cônjuge? Ficar culpando a tua esposa? O teu marido, pelo fato dos teus filhos não terem ido por um caminho certo? Ou ficar batendo no peito que a glória é sua, porque os seus filhos são bem-sucedidos? Não esqueça que um dia os filhos vão embora, e quem fica é você e o teu marido. Você e teu esposo é que ficam. Você e tua esposa é que ficam. Então não deixe. Não fica procurando culpado, ou não fica puxando a glória só para si. Evite coisas que possam trazer desgastes para a tua vida conjugal. E certamente esse comportamento de ficar procurando a culpa, né? De quem é a culpa pelos filhos terem dado certo, ou de quem é a glória pelo fato dos filhos terem dado certo, isso com certeza não é bom, só vai servir para trazer desgaste para a tua vida conjugal, ok? Recebe esse toque aí, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua vida conjugal. SOS Vida Conjugal.